Bom, então nessa primeira aula vamos começar revisando alguns conceitos muito básicos que aprendemos lá na escola e muitas pessoas não têm isso claro na sua cabeça. Quando eu me refiro a retas paralelas, diagonais, horizontais, acreditem, às vezes tem pessoas que não lembram exatamente o que é isso. Então para você pode parecer bobo, mas é muito importante revisarmos isso daqui antes de começar o nosso curso. Vamos começar pela reta horizontal, que é aquela reta que não sobe e nem desce, que você pode sempre lembrar da linha do horizonte. Você olha para o horizonte e vê uma linha retinha. Agora a reta vertical. Então é só você lembrar de um prédio, ele está sempre na vertical. A reta diagonal, ela já é o meio termo entre a horizontal e a vertical. Ela pode ser tanto nesse sentido, que foi o que eu desenhei aqui, pode ser nesse sentido, nesse, assim ou assim. Para você lembrar dela, é só você lembrar de um morro, que você pode estar subindo de carro ou descendo, sendo ele um pouco mais íngreme ou um pouco menos. Então essas daqui são sobre as retas e agora a gente vai falar sobre posições que elas estarão. Eu vou me referir muito sobre isso no curso, durante o curso. As retas paralelas, que vocês não podem esquecer, elas são duas linhas que elas não se encontram em momento algum. Elas têm a mesma distância daqui a aqui até o final dela ou o decorrer dela. Ou seja, em nenhum momento essas linhas elas se encontram ou elas se dividem. Diferente das retas perpendiculares, que elas vão se encontrar em algum momento, em algum ponto, vão se encontrar ou se separar, dependendo do sentido, por onde você estiver olhando, né? Se ela começa aqui, elas vão se separar, vocês veem que a distância daqui até aqui é uma e daqui até aqui é outra. Então, horizontal, linha do horizonte, vertical, lembrando de um prédio, diagonal, sentido morro, subindo ou descendo. Retas paralelas não se encontram em nenhum momento, tem sempre a mesma distância entre elas. E retas perpendiculares, elas vão se encontrar ou se dividir em algum momento. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre os pontos fundamentais, os básicos e como encontrá-los. PI seria o ponto de início da sobrancelha, aonde a sobrancelha vai começar, vai iniciar. O PA seria o ponto alto, que seria então o ponto mais alto da sobrancelha, de fato, aonde a sobrancelha tem o arqueamento dela. O PF é o ponto final, ou seja, onde a sobrancelha termina, onde ela acaba. O RS seria a reta superior do início da sobrancelha e o RI seria a reta inferior do início da sobrancelha. Aqui eu vou mostrar para vocês, ensinar como que vocês fazem para encontrar essas linhas. Então, o PI, que é o ponto de início, ele vem da parte superior da aba do nariz. Então aqui nós temos o desenho do nosso nariz. Essa seria a aba do nariz. Isso você pode começar identificando no seu próprio nariz e nos narizes das suas modelos. Aqui seria a parte externa dela, a parte final, tá? Que é exatamente na lateral do nariz, essa seria a parte externa. E a parte de cima da aba é aonde a gente começa a curvar, o nosso nariz começa a curvar e para, tá? Então aqui seria aonde você vai colocar a sua régua para marcar o ponto de início, dessa forma aqui. Então ela vem da parte de cima da aba, numa reta vertical. Aqui você pode começar traçando então, tá? No rosto de uma pessoa ela vai ficar nesse sentido aqui, mais na região da sobrancelha mesmo. Para encontrar o PA, nós vamos deixar a nossa régua na parte de baixo da aba do nariz. Então ela vai ficar simplesmente encostada no rosto e ela tem que vir sempre a pessoa com o olho aberto, bem ao meio da pupila. Então você vai posicionar bem no meio da pupila, no cantinho aqui da aba, no meio da pupila, e vai traçar a sua linha numa reta diagonal. Esse seria então o PA, o ponto alto, e agora para o PF, o ponto final, vai ser o mesmo ponto aqui embaixo, na lateral da aba do nariz, no sentido fim dos olhos, né, fim do olho, numa reta também diagonal, certo? Então esses são os pontos principais, certo? O ponto onde ela inicia, o ponto que ela arqueia, o ponto mais alto e o ponto final. E aqui nós temos a reta superior e inferior. A reta superior, o nome já diz, superior, é onde a sobrancelha vai terminar no sentido de baixo para cima, tá? É o máximo da sobrancelha, onde os pelos vão terminar. E a reta inferior, ela vai ser aonde a sobrancelha vai começar, o início dela no sentido da altura, ok? Essa reta, ela vai ser uma reta
paralela, ou seja, esse tamanho daqui até aqui, ela vai ter exatamente o tamanho para que as sobrancelhas tenham o mesmo tamanho também. Então eu já vou aproveitar e explicar no meu rosto para vocês essa questão da abinha do nariz e para achar os 3 pontos. Nós temos aqui a lateral da aba do nariz, que ela é no final do nariz mesmo, encostado na pele, e aí nós vamos subindo a régua. Quando ela parar de curvar, ela parar no ponto, é onde deve iniciar, certo? Então aqui é a lateral da aba e a régua começa a subir. Aqui, onde ela para de fazer a curva, é exatamente onde você deve iniciar, ok? Aqui seria o início, então eu vou fazer uma marcação. Então, o PI, ele é da parte de cima da abinha numa reta vertical. Agora, para o PA, que seria o ponto alto, já vai ser da parte de baixo da aba do nariz, certo? Aqui, encostado na pele mesmo, no rosto. Olhando bem para frente, a cliente vai olhar bem para frente, a sua modelo ou você mesmo, para você encontrar em você, vai olhar bem para frente e vai colocar a régua bem ao meio da pupila. Seria aqui. Só que como o nosso rosto ele é curvo, ele não é reto e plano, então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui certinho, bem no meio da íris. Aí eu vou só virar para cima, para que a minha régua fique rente à testa e eu consiga traçar a linha. Então tracei a linha aqui e agora o ponto final, que é o do mesmo lugar que você vai iniciar do que o PA, certo? Ó, aqui da parte da lateral da abinha com relação ao canto dos olhos, certo? Você pode deixar bem justo aqui no canto do olho, um pouquinho mais além, ok? E aí daquela mesma forma, como o rosto é curvo, você vai fazer isso aqui para poder encostar na testa. E aí você vai vir aqui e vai fazer o risquinho do ponto final da sobrancelha. Então mostra em mim mesma e vocês podem testar aí em vocês os 3 pontos principais, PI, PA e PF da sobrancelha. A reta inferior seria essa reta aqui, que ela tem que ser simétrica, né, para as duas sobrancelhas ficarem iguais. Você vai vir com a régua até chegar na base dos primeiros pelinhos. Então, reta inferior e a reta superior é o limite dos pelos. Então, você pode vir de cima para baixo até encostar ali nos primeiros pelinhos e faz o desenho da reta. Lembrando que ela tem que ser paralela, ou seja, não pode fazer curva ou até mesmo deixar ela torta, tá? Para que o tamanho das duas seja igual, isso vai ser muito importante. Então podem começar encontrando esses pontos em você ou nas suas modelos e não se preocupem que a gente vai ver isso muito ainda nas próximas aulas. Eu vou fazer essa aplicação e encontrar esses pontos nas modelos também. Então, para formar o desenho da sobrancelha, você deve fazer 2 retas que se iniciam no mesmo ponto, que seria o PI, ou seja, são 2 retas que vão se iniciar aqui e vão seguir paralelas numa diagonal até o ponto alto, até o PA. Então, se iniciam aqui no mesmo ponto e seguem numa diagonal, paralelas até o PA, certo? A partir do ponto alto, ela se curva e a partir daqui elas seguem se encontrando no final. Então, vocês verem que elas ligam os 3 pontos PI, PA, PF e seguindo o que eu acabei de falar para vocês, vocês vão conseguir sempre formar o desenho da sobrancelha. Por isso que esse desenho aqui está errado. Você vê que a linha, ela se inicia no ponto de início, ok? Só que ela não segue na diagonal, ela está fazendo uma curva antes do ponto alto. Uma reta diagonal seria isso daqui, ó. Isso seria uma reta diagonal e paralela, que tem a mesma distância daqui até aqui. A partir daqui que ela vai se curvar e vai de fato se encontrar no final. Ó, então eu vou pintar aqui as linhas para vocês conseguirem ver. Então as linhas, essa linha aqui, ó, superior estava curvada, a linha de baixo, a linha inferior estava curvada também, e esse daqui então seria o correto dessa sobrancelha, certo? Eu segui mais ou menos o fim dela aqui, por isso que ainda tá diferente, mas nós vamos estudar bastante sobre simetria de sobrancelha também, ponto alto, que é na próxima aula.